fazer sua oração, pedindo que Deus lhe ajude a aguentar a lida bruta. Depois monta e vai pro campo, levando Deus na garupa. O Deus Todo-Poderoso é parceiro do gaúcho. Quando a força no braço já não aguenta o depuxo, é Deus quem sustenta o índio todos os momentos da lida, amigo que o acompanha até depois desta vida. Bom dia! Está começando mais um programa devocional Maná do Sul. Hoje, dia 23 de março de 2026. Desejamos aí uma ótima segunda-feira, uma ótima semana, que seja uma semana bem produtiva. O mês ainda não termina essa semana, né? Semana que vem nós temos mais 2 dias. Março vai até terça-feira da semana que vem. Então, mas nós já estamos aí na reta final do mês de março, né? Então, desejamos uma ótima segunda-feira, uma ótima semana, uma semana produtiva. Que Deus te abençoe em tudo que você tocar a mão e que também você seja uma bênção para aqueles que estão à sua volta. Você está escutando programa Devocional Maná do Sul. Eu sou Ronaldo Santos e nós vamos juntos aí até às 7h30, 30 minutinhos, fazendo devocional juntos, escutando aí um belo louvor gaúcho e também meditando na palavra de Deus, fazendo uma oração, de maneira que possamos iniciar o nosso dia com a bênção, com a graça e a paz do nosso Deus. Vamos então, de imediato, ouvir aí um belo louvor. Em seguida estamos de volta. No balanço da gaita chorona, no estilo alegre campeiro, foi assim que a Jesus aceitei. Me tornei um soldado guerreiro, conduzindo a bandeira da paz, numa guerra de droga e bebida, repontando as almas perdidas para o reino do Deus verdadeiro. Repontando as almas perdidas para o reino do Deus verdadeiro. No balanço da gaita chorona, encontrei um caminho de luz. Essa vida sem Deus não funciona. Hoje tudo pra mim é Jesus. Hoje tudo pra mim é Jesus. Essa vida sem Deus não funciona. Encontrei um caminho de luz no balanço da gaita chorona. No balanço da gaita chorona, muita gente já se converteu. Jesus Cristo operou maravilha, o inimigo outra vez se perdeu. E quem duvidou desta palavra, desse erro se arrependeu. Quem odiava o povo cristão, hoje prega a palavra de Deus. Quem odiava o povo cristão, hoje prega a palavra de Deus. No balanço da gaita chorona, encontrei um caminho de luz. Nessa vida sem Deus não funciona. Hoje tudo pra mim é Jesus. Hoje tudo pra mim é Jesus. Essa vida sem Deus não funciona. Encontrei um caminho de luz no balanço da
da gaita chorona. No balanço da gaita chorona, fui mudando da água para o vinho. Levo Cristo nas minhas jornadas, nessa estrada não erro o caminho. Se tu choras a dor da tristeza, com certeza te sente sozinho. Tome posse da felicidade, Jesus é verdade, também é o caminho. Tome posse da felicidade, Jesus é verdade, também é o caminho. No balanço da gaita chorona, encontrei um caminho de luz. Nessa vida sem Deus não funciona. Hoje tudo pra mim é Jesus. Hoje tudo pra mim é Jesus. Essa vida sem Deus não funciona. Encontrei um caminho de luz no balanço da gaita chorona. Daí estamos de volta com o nosso programa devocional Maná do Sul. E acabamos de ouvir aí um belo louvor, No Balanço da Gaita Chorona, Mensageiros da Serra. Tá aí, um grupo bem legal, né? Um grupo bem legal. Vamos ajudar aí você que tem escutado aí todas as manhãs o nosso devocional. Nós temos indicado aí os nossos talentos aqui, campeiros, né? E hoje a dica, então, são Mensageiros da Serra e uma música muito legal. Tá aí uma dica para tua playlist, né? Bem, queridos irmãos, nós já estamos encerrando, né, esse assunto do pecado. Não que a doutrina do pecado, a harmatiologia, né, ela é extensa, né? Tem muita coisa para estudar. Nós estamos falando só pequenos tópicos aqui, né? E uma introdução à doutrina do pecado. E sobre a doutrina do pecado tem muita coisa, né? Mas no nosso tópico, nossa introdução aqui, nós já estamos encerrando, né? E hoje eu queria falar mais um pouquinho sobre essa força maligna, né? Essa força que dá corda à concupiscência humana e acaba envolvendo o nosso intelecto, o nosso espírito, nos escravizando os nossos desejos, né? E então nós vimos semana passada ali que a Bíblia fala ali em Gálatas, capítulo 5, a Bíblia fala que existe ali uma guerra travada. Muitas vezes alguém diz que é uma guerra entre Deus e o diabo, né? E eu até às vezes já passei em alguns outdoor ou alguma arte pelas ruas, aí vê ali Satanás ali brigando com Jesus, né? Jesus sentado ali numa mesa e fazendo uma queda de braço com Satanás, né? E claro, a imaginação humana sabe como é que é, né? Eles fazem aí com que
parece que existe um conflito, uma guerra, né? Uma queda de braço entre Deus e o diabo. A Bíblia fala outra coisa. A Bíblia não fala sobre isso, sobre uma guerra entre Deus e o diabo, né? E nós vamos ver assim, no final, os anjos de Deus expulsando Satanás dos poderes, né? Das dominações das regiões espirituais, olhe para onde eles foram entregues. Mas tem um determinado tempo para que Satanás domine essas regiões. Porque se Deus quisesse já correr, já varrer eles, né, já teria varrido. Mas como há propósito de Deus sobre todas as coisas, a Bíblia diz, né, que há propósito em todas as coisas, então, por enquanto, o maligno age, ele tem força no mundo espiritual, né, com um propósito divino, com um propósito na sua criação. Importa depois que Deus vai prender Satanás em cadeias, vai deixar ele preso, né? E depois vai soltar de novo. Então dá para ver assim que não tem essa guerra entre Deus e o diabo coisa nenhuma, né? Isso aí é uma explicação filosófica terrena, carnal, humana. E a Bíblia, muito pelo contrário, a Bíblia, como a gente já falou, ela revela um Deus que não tem adversário. Não existe adversário, tanto que uma das características de Deus é que ele é santo. Santo significa separado, ou seja, não dá para comparar ele com nada, né? E tanto anjos quanto demônios, né? São tudo criatura, e Deus, ele não é criatura. Deus, ele muito pelo contrário, ele é o Criador, né? Então não existe nada equiparado a ele, a essência dele. Por isso que ele é santo, separado da criação. Então a Bíblia revela um Deus que não tem adversário. Mas a Bíblia revela que existe um conflito, uma guerra, né? Registrada em Gálatas, capítulo 5. E esta guerra, ela é nossa. Ela é dos homens, esta guerra. E é uma guerra entre as obras da carne, a carne contra o espírito, né? Então a carne querendo nos dominar através dos prazeres, através das vontades, né? E o Espírito querendo nos levar para a liberdade de Deus, né? Para uma vida fiel, uma vida digna, uma vida verdadeira, né? Uma vida santa. Então existe esta guerra interna. Nós estamos em plena peleja, né? Em plena guerra. Só que a Bíblia já demonstrou que sem a ajuda do Espírito Santo, nós não conseguimos vencer essa guerra. Para isso, né, eu vou adiantar um pouquinho o assunto, só dar um spoiler, né, da salvação. O apóstolo Paulo registra, até em Gálatas mesmo, né, registra que a lei, o Antigo Testamento, a lei de Moisés, ela foi enviada não para salvar o homem, não foi para salvar. Ela foi um aio. A lei foi um aio, só para mostrar para o homem que o homem é escravo. Então o propósito da lei não foi salvar. O propósito da lei foi levantar e mostrar o poder do pecado. Isso parece que é meio estranho, né? É um pouquinho estranho. Não, mas como assim? A lei veio para fortalecer o pecado? Sim. A lei não veio para fortalecer o pecado, mas veio para mostrar a força do pecado. Esse foi o propósito da lei. Então, alguns acham hoje, na sua religião, na sua religiosidade, que nós devemos cumprir os mandamentos para ser salvo. E a maioria dos religiosos, eles entendem que cumprir mandamento, a única forma de se salvar, de ser salvo, de ser aceito por Deus, tu tem que cumprir os mandamentos, né?
Então, aqueles que não têm experiência nenhuma com Deus, que não conhecem Bíblia, que não conhecem o Novo Testamento, que não conhecem o Evangelho, que não conhecem a proposta de Deus, que é Jesus, que é o Evangelho de Jesus, aqueles que desconhecem o Evangelho, e eles dão uma olhadinha para Deus à distância, tentando identificar o que é Deus, né? Ou seja, 99% das pessoas que nunca leram Bíblia, o que eles acham? Eles acham que para ser salvo, para ir para o céu, tem que cumprir os mandamentos, né? Só que o apóstolo Paulo revela em Gálatas que os mandamentos não vieram com esse propósito, com esse objetivo. A Bíblia revela que os mandamentos vieram para evidenciar o pecado que está em nós. Ou seja, os mandamentos não vieram para ser a solução. Os mandamentos foram enviados na frente de Cristo, para que o homem entendesse que ele estava morto nos seus pecados, seus delitos, e que ele é escravo e não tem chance. Porque nós olhamos para os mandamentos, tentamos cumprir os mandamentos, nós não conseguimos cumprir os mandamentos. Então, o propósito dos mandamentos não é salvar. O propósito dos mandamentos é apontar o nosso pecado. Tu vê que coisa séria, né? Quer ver? Eu vou ler alguns trechos aqui de Gálatas, capítulo 3 de Gálatas, só para nós vermos qual era o propósito, o objetivo da lei, né? Então, olha o que está registrado. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão, né? Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Olha o que a Bíblia fala sobre a lei, sobre os mandamentos. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Então, a Bíblia diz assim, se tu não cumprir tudo, tu é maldito. Então, se a lei está dizendo que para mim ser bendito eu tenho que cumprir tudo, aí logo vem a lei e eu não cumpro 90%, né? Estou chutando aqui, talvez não cumpra 100% da lei, porque tudo que a gente tenta fazer nós não conseguimos. Então, a lei ela não veio salvar, ela veio apontar, né? E está escrito aqui, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, né, tá aqui, né, lá no versículo 19 ele faz assim, logo, para que a lei? Ela foi ordenada por causa da transgressão, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Está aqui, né? Então, a lei, ela não foi dada para salvar. A lei, ela foi dada para encerrar a humanidade na dependência de uma resposta que viria, que ele fala aqui, né? Uma promessa posterior, que seria a vinda de Cristo. Então nós vemos que
cumprir mandamentos, os mandamentos, eles tinham um propósito. Serai, está escrito, né? De maneira que a lei, no versículo 24 do capítulo 3, está escrito, de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Né? Então, o pecado ele ganha força através da lei. A lei, ela veio para colocar luz no pecado. Não é que a lei faz a gente pecar, não é isso. A lei, ela coloca farolete no nosso pecado. É para isso que a lei foi feita, ela foi enviada, é isso que o apóstolo está falando aqui. A lei foi feita para colocar farolete no nosso pecado para nós enxergar. Ela não veio para tirar o pecado, ela veio para mostrar o pecado. E aí sim. Então, essa é a relação da lei com o pecado. O pecado ficou forte com a lei. O pecado reviveu a força do pecado. A lei reviveu a força do pecado. E aí sim, esse conflito existe dentro do ser humano, em não pecar, em não querer desejar fazer as coisas, mas nós ficamos ali amarrados pelo pecado, enrascado, enrolado pelo pecado. Só que isso também, enquanto alguém pensa aí que Deus está lutando contra o diabo, né? Mal sabe que o diabo, ele não é a raiz dos nossos problemas. A raiz dos nossos problemas é a nossa concupiscência. Porque a Bíblia diz, cada um é atraído pela sua própria concupiscência. Então existe o nosso próprio desejo interno. Não adianta querer botar a culpa no diabo, achando que nós vamos se livrar do nosso juízo. Adão tentou fazer isso. Adão disse, olha, eu pequei não é por causa de mim, eu pequei por causa da mulher. E a mulher disse, eu pequei também não é por causa de mim, eu pequei por causa da cobra, por causa da serpente. Só que Deus não aceitou. Deus não aceitou, não. Vocês pecaram por decisão, veio de vocês. Ninguém botou uma faca no pescoço de vocês. Vocês tinham esse desejo, né? Vocês tinham a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Estava em vocês. E vocês não dominaram, não conseguiram dominar, né? E então, o adversário, o nosso opositor à nossa salvação, ele age nessa falha que nós temos, nesse problema, né? Então ele é um aproveitador, um usurpador. Agora, eu tenho que dizer, não, o problema sou eu. Eu tenho que assumir, eu tenho que ver os meus defeitos. Eu tenho que assumir que sou pecador e não tenho que botar isso em culpa em ninguém, em nada. O ser humano ele tem que dizer, sou pecador, eu sou pecador, né? E por isso que a lei foi enviada. A lei foi enviada para mostrar que nós somos pecadores. Quanto mais próximo da lei, nós vamos botar um farolete e vai ficar evidenciado que nós somos pecadores. Mas isso também estava em Satanás. Satanás, ele caiu antes de nós, né? Então, o pecado, ele reinou. Ele reina, por enquanto o pecado reina, e reinou nos anjos, né? A Bíblia diz que o primeiro a ser derrotado aí foi Satanás. Então, para mostrar o tamanho do poder do pecado, venceu Satanás. Então, Satanás é mais fraco que o próprio pecado. O pecado venceu Satanás. Do contrário de Jesus. Jesus foi tentado em tudo e não pecou. Ou seja, Jesus é superior ao pecado. Mas Satanás não. Satanás rodou.
O pecado venceu Satanás. Então o pecado foi maior que Satanás, porque envolveu, né, ludibriou Satanás, enganou Satanás e ele caiu. E a Bíblia revela onde que ele caiu, através do orgulho, da soberba. Está escrito, né? Ezequiel capítulo 28, elevou-se o teu coração e pecaste. Olha aí, a Bíblia está acusando Satanás, ó. Como caíste do céu, ó estrela d'alva. Isaías capítulo 14, né? Versículo 12. Jesus diz, eu vi Satanás cair do céu. Lucas capítulo 10, versículo 18. Então nós vemos assim que Satanás, ele perdeu a primeira briga contra o pecado, ele perdeu. Ele é mais fraco que o pecado, né? E nós vimos que nas escrituras que Jesus venceu o pecado, né? Então, tá aí, né? Tá aí mais uma reflexão. Nós temos que entender, compreender, né, o propósito da lei, o propósito dos mandamentos. Os mandamentos. Não adianta você tentar fazer força para se justificar cumprindo mandamentos. Não vai conseguir. Os mandamentos não vieram com o propósito de levar você para o céu. Está escrito. Se você tem dúvida, acho que eu estou inventando aqui ou falando heresia, leia Gálatas capítulo 3. Você vai ver qual é o propósito da lei dos mandamentos. Não é para salvar ninguém, justamente é para mostrar, é para jogar um farolete nos nossos pecados. De maneira que nós olhamos para a lei e para os mandamentos e nós chegamos na conclusão, não consigo fazer nada disso. Estou morto. O inferno é para mim, eu não tenho como me escapar. Eu nunca vou conseguir cumprir isso, nunca. E é isso que acontece com o crente. O crente, quando ele vem para a igreja, ele começa a ler a Bíblia e começa a tirar os defeitinhos dele. Aí tira, ele mentia lá, começa a parar de mentir, se esforça para não mentir, né? E aí ele era meio corrupto lá, roubava uma luz, roubava uma água, era meio trapaceiro. Ele começa a cuidar, mas tem uma hora que ele não vai conseguir mais para frente. Ele não vai conseguir. E ele vai chegar na conclusão que eu não vou para o céu, eu não consigo cumprir. Aí ele vai chegar na conclusão onde os mandamentos foram dados, enviados com esse propósito, né? Que ele, rendido, vai ter que clamar por Jesus. Vai ter que dizer, Jesus, me salva. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, mais uma vez te louvamos, bendizemos teu santo e maravilhoso nome. Te agradecemos, Senhor, por tudo. Por esse final de semana, por essa noite, por esse dia que inicia, por essa semana que tu nos concede. E te pedimos, Senhor, vai abrindo os nossos entendimentos, de maneira que possamos estar próximos de ti. Que a tua liberdade, Senhor, que a tua graça venha nos alcançar. Que a salvação, através das obras de Cristo, não as nossas obras, mas que a salvação, através das obras de Cristo realizada na cruz do Calvário, venha nos imputar a nós a justiça de Jesus, e assim seremos aceitos diante de ti. Deus querido, tudo te pedimos, na certeza que tu nos ouve e nos abençoa, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana, se Deus permitir, estaremos aqui amanhã com mais um capítulo dos nossos estudos aí, o amor de Deus e a revelação do plano de salvação de Deus à humanidade. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau!